Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a calcular a declividade de uma bacia hidrográfica. Esse cálculo é muito importante para a gente estimar se vai ocorrer enchentes ou não naquela bacia. Existe um método que é o da declividade equivalente pela média harmônica, que é utilizando essa fórmula. Ela é muito mais confiável do que simplesmente você fazer o desnível dividido pela distância horizontal. Então, eu vou fazer um exercício para a gente conseguir aplicar essa média harmônica. Utilizando a tabela abaixo, com as cotas e o comprimento dos trechos de um tal VEG, calcule a declividade equivalente pelos métodos direto, da compensação diária e da média harmônica. Então, a gente vai comparar o método direto, né, que seria esse, apenas fazendo o desnível total da bacia, ou seja, a cota maior menos a menor, dividida pela distância horizontal. E usando os métodos mais confiáveis, que seria o da compensação diária, que é o método gráfico, e o da média harmônica, que é o que eu vou fazer hoje, que é usando a fórmula. Quando a gente tem uma bacia hidrográfica, se a gente pegar o mapa de cotas altimétricas, a gente vai ter as cotas começando da menor, né, 380 metros. A gente aqui tem na tabela por trechos, né, então no trecho AB a cota vai de A, 380 metros, até B, que a cota é 400 metros. No próximo trecho, então, começando em B, né, que a cota é 400, C tem cota 435. No próximo trecho CD, C é a cota inicial, 435, e D tem a cota 470. E assim por diante, até o ponto G, que vai ter a cota 640. A gente tem as cotas, que são as diferenças de altura, né? E também o comprimento horizontal, que está aqui, do trecho AB, 11.350 metros, do BC, 8.900 metros. Aí eu fiz o desenho para a gente entender melhor, né? Nessa bacia hidrográfica limitada por essa linha aqui, a gente tem um curso d'água, né? O rio. E eu quero calcular a declividade desse rio, né? Principal, que drena a bacia hidrográfica. Então, a gente encontrou essas cotas que estão em laranja, né? São as cotas altimétricas. Eu coloquei no desenho desde o ponto A, que está na cota 380, ponto B 400, ponto C 435, e também coloquei as distâncias horizontais. No trecho AB, a distância era 11.350 metros, no BC 8.900 metros, e assim por diante. Se eu somo todos os comprimentos, eu tenho o comprimento total do rio, do ponto A até o G. Tá? Então, a gente já vai usar na fórmula esse L, que é o comprimento total. Eu vou colocar aqui no numerador, né, o L, que é a soma de todos os trechos, né? E na parte de baixo da fração, eu tenho um somatório, que é os comprimentos de cada trecho dividido pela raiz da declividade de cada trecho. Como assim? Eu vou ter que calcular a declividade de cada pedacinho. Então, eu dei o exemplo aqui, a declividade de A até B. Eu pego a diferença de cotas, que é o desnível, e divido pela distância horizontal. Então, vamos olhar ali no desenho de novo. O trecho AB, a diferença de cotas vai ser 400 metros, que é a altitude desse ponto B, menos 380, que é a altitude desse ponto A. Então, a diferença de cotas vai ser 400 menos 380, que dá 20 metros. Se eu divido esse desnível pela distância horizontal do trecho, que é 11.350 metros, eu acho a declividade só desse trecho. Certo? Então, essa declividade eu vou colocar aqui dentro da raiz. E o LI é o comprimento só desse trecho. A gente vai ter que somar essa razão para todos os trechos, tá? E jogar aqui na fórmula.
Então, para facilitar, eu resolvi aqui no Excel para vocês verem, tá? Então, eu tenho a tabela com todas as cotas, né, de cada trecho. O A, B eu já tinha feito, né, para vocês verem um exemplo. Então, ficou 400 menos 380 dividido por 11.350. Aí, eu coloquei aqui na planilha, olha. 400 menos 380 dividido por 11.350. Para todos os trechos, eu deixei aqui, ó, o próximo. 435 menos 400 dividido por 8.900. 470 menos 435 dividido por 6.200. 520 menos 470 dividido por 5.400. E eu vou fazer isso até o FG. Depois, pessoal, é só jogar nessa fórmula. Lembram que o comprimento L é o comprimento total, que é a soma de todos esses? Então, eu deixei aqui na fórmula, ó, o comprimento total L, 41.600 metros, e eu dividi pelo somatório de cada comprimentozinho, por exemplo, 11.350 é o LI do trecho AB, dividido pela raiz da nossa declividade do trecho AB, que está nessa célula C17, né, de azul. E eu fiz o somatório, como indicava na fórmula, para todos os trechos. Depois que eu fiz essa divisão do L total por esse somatório, é só elevar ao quadrado, que ficou aqui para fora do último parêntese. Assim, a gente acha a declividade pela média harmônica. O método direto, só para vocês compararem, seria só pegar a maior cota, que é 640 do ponto G, menos a menor, que é a do ponto A, 380. E dividir pela distância total do ponto A até o G, né, que seria esse somatório, 41.600 a distância total. Claro que esse aqui, ele não está considerando as declividades parciais, né, como eu fiz aqui para todos os trechos. Então, eu fiz as declividades parciais por trecho, né, AB, BC até o FG, para jogar na fórmula da média harmônica, que é um método mais confiável. Olha como deu uma diferença, né? Pela média harmônica, deu essa declividade em metro por metro, e fazendo só a maior cota menos a menor, dividido pela distância total, já superestimou, né, a declividade. Então, é menos confiável esse valor.